Você sabe qual impacto vai ter a reforma tributária no Simples Nacional? Quer saber um pouco mais? Acompanha com a gente esse episódio. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Conectando e Donizete. Desmistificando a reforma tributária, Lima. Hoje eu tive o privilégio de dizer isso, Lima. É isso aí, Dani. É o seguinte, pessoal, começando mais esse episódio, falando um pouco do impacto que a reforma tributária vai trazer no Simples Nacional. Já começando, Donizete, antes de abrir a primeira pergunta, lembrando, foi criado dentro do Simples Nacional, depois de muita discussão, depois de muita briga, um regime híbrido, né? Então já teve um impacto aí. Eu queria que você primeiro fizesse um comparativo, por que foi criado esse regime híbrido e quais os impactos, os principais impactos primeiro, para a gente falar sobre o que a reforma tributária trouxe ao Simples Nacional. Bom, eu diria que o Simples Nacional foi um dos itens, né, vamos dizer assim, muito afetados com a reforma tributária. Por quê? Porque a maior parte das empresas que hoje nós temos no Brasil, elas estão enquadradas no Simples Nacional, e o que gera o maior número de emprego também, né? Então, o Simples Nacional, nós temos que, em primeiro momento, lembrar, né, que a Lei Complementar 214, que traz, né, aí a reforma tributária, ou trouxe a reforma tributária, e deixou um cenário mais simplificado. Nós temos lá o IBS, o CBS e o IBS, que praticamente substitui os tributos federais, né, não sobre consumo, né, e os tributos estaduais e o municipal. Quando nós temos aqui as tabelas do Simples Nacional, como é, né, o regime do Simples, que é uma tabela onde ele unifica todos os tributos, não teve grande mudança no sentido de que aonde tinha PIS e COFINS, né, o IPI que foi para a alíquota zero, mas onde tinha PIS e COFINS foi para o CBS, onde tinha lá, né, ainda tem lá o ICMS e ISS, foi para o IBS ou vai para o IBS, mas no frigir dos ovos é uma tabela onde você fez um deparo e tem um percentual de cálculo. Então vamos lá, os anexos não mudaram, as tabelas... Estamos chegando lá, porque o que mudou é que o regime, né, a grande mudança é que dentro da reforma tributária nós temos a não cumulatividade do IBS e do CBS. E a não cumulatividade parte do pressuposto, que hoje acontece, é muito comum para o ICMS, é muito comum para o IPI, é muito comum para PIS e COFINS para quem está no lucro real. Você toma crédito, né, na cadeia produtiva, pela entrada você toma crédito, na saída você tem a dívida, o débito, e aí você recolhe a diferença. A grande diferença, Lima, é que com o Simples Nacional tradicional não dá o crédito. Então, quem tiver um serviço prestado, né, que não for consumidor final, mas que está na cadeia produtiva, e ele tiver um serviço prestado ou tiver consumido algum item de uma empresa fornecedora no Simples Nacional comum, ele não terá direito a crédito. Bom, então deixa eu entender um pouco melhor, porque então o Simples tradicional, o Simples normal, esse aí a empresa não vai ter direito a crédito de IBS e CBS. Muito bem. Então, especialmente empresas que vendem para consumidor final, né? Não vão ser afetados. Não vão ser afetados. E quem está no meio da cadeia, que precisa ou não gerar crédito, na verdade é importante por conta da não cumulatividade plena, esse princípio que está sendo bastante divulgado, criou-se um outro Simples, um outro modelo? Sim, que é chamado Simples Híbrido. Ok. Então, como que é o Simples Híbrido? O IBS e o CBS serão não cumulativo, tributados à parte. O IVA vai ser normal, como uma empresa não estando no Simples, e os demais itens, imposto de renda, contribuição social e INSS, ficam dentro do Simples ainda. Então, é vantagem para quem tem funcionário e tudo mais. Mas passou a ser um regime híbrido. É uma opção, né, um novo modelo de Simples Nacional. Eu diria que foi o maior impacto que nós tivemos, porque isso afeta, sim, as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. É importante,
mesmo o simples híbrido, não muda a questão da desoneração da folha, isso não mudou nada. Simplesmente ele vai destacar o IBS e o CBS. Só que aí eu vejo um aumento de carga tributária, né? Não só de carga tributária, como complexidade fiscal tributária, o custo operacional ficou maior e também a pessoa tem que ter um maior conhecimento do que está fazendo, né? Nós temos hoje um modelo, lembrando que no Simples Nacional até 13.600.000, ele é o Simples comum. E aí hoje já existe, na legislação atual, a partir de 13.600.000 até 4.800.000, que ainda está dentro da faixa do Simples, tem apuração do ICMS hoje. O regime periódico. Porque na lei do ICMS o limite, né, para 3.600. Para desenquadramento é 3.600. Houve o aumento do limite para 4.800 na lei federal, mas não houve o aumento na lei estadual. Então, que já é uma prática hoje, aquele que excede aqui no estado de São Paulo principalmente, ele excede a 3.600 e não excedeu a 4.800. Passa a apurar a parte como se fosse regime periódico, né? Mais ou menos isso. Mas a reforma tributária com o CBS e o IBS é um pouquinho mais chato ainda, porque ele vai exigir um pouquinho mais de critério, né? O sistema é mais completo. Isso daí, Lima, já começou a afetar de forma significativa o micro, né, pequeno empresário, aquele que está no Simples Nacional, e, além de tudo, nós passamos a ter outras exigências, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Uma coisa que, pelo menos, ele se livrou agora em 2026 foi da obrigação de fazer o destaque na nota fiscal do IBS-CBS, que é obrigatório para as demais empresas. Então, as empresas do Simples não estão obrigadas se quiser fazer é facultativo, mas o não é IBS e o CBS, como na maioria das empresas. Exatamente. Lembrando que é obrigatório, mas ainda não entrou em vigor. Eles postergaram. Postergaram, mas não a obrigação. Postergaram o prazo. O prazo. Sim. Para destacar. Então, empresas... Não para o Simples Nacional. Empresas, fiquem atentas, empresas normais, empresas do lucro presumido, do lucro real, não ficou isento. Na verdade, eles postergaram aquilo que ia ser aplicado a partir de 1º de janeiro, não determinaram uma data, mas está valendo. Sim, corram atrás para acertar o layout das notas e tudo mais, e está dentro da conformidade. Convidar as pessoas a levarem, né, o Conectando Desmistificando para dentro das suas empresas, nos seus eventos. Nós estamos aqui agora também, né, fazendo o Conectando Desmistificando aí junto com você. Procure a nossa produção aqui, estaremos à disposição de vocês. Vamos lá, Lima. É isso aí, pessoal. Agradecer sempre a participação de vocês. O envio de perguntas é muito importante. Inscrever-se no canal, deixar o seu like para que a gente possa cada vez mais preparar conteúdos para que você entenda de uma forma simples e objetiva essas questões da reforma tributária. Então, agradecer aos patrocinadores, né? Aqui os Soluções Contábeis, grande amigo. Há também a Hort Consultoria, que junto com a Nanodata, um outro parceiro, estamos desenvolvendo um novo sistema tecnológico importante para a aplicação da reforma tributária. Acho que é bem legal. Confiável, inteligente e muito avançado. Lima, vamos lá, manda um joinha e pede o pessoal nos acompanhar nas redes sociais aí. Valeu, pessoal. Mandando um joinha para vocês. Não deixe de acompanhar a gente e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau.